Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça e rogamos a tua misericórdia. Que mais uma vez a tua palavra penetre em nosso coração. Mais uma vez possamos refletir a tua palavra, refletir aquilo que ela tem para nos ensinar. Que mais uma vez a tua palavra penetre mais profundo do nosso coração. Que nessa noite possamos sair daqui, Senhor, ao findar esse culto, reflexivos a respeito do teu nascimento, reflexivos a respeito dessa data que hoje é comemorada em todo o mundo, possamos sair daqui reflexivos. O motivo pelo qual o Senhor teve que vir nessa terra, o motivo pelo qual o Senhor teve que se fazer carne, o motivo pelo qual o Senhor veio aqui, que possamos refletir sobre isso nessa noite. Então abre o nosso coração, Senhor, para essa reflexão, para esse pensamento, para essa meditação a respeito desse assunto. Que possamos perceber a gravidade desse fato e ao mesmo tempo a sua tão grande importância. E que possamos perceber como isso nos afeta diretamente. Que isso seja impactante aos nossos corações. Refletir sobre esse assunto seja algo que transforme o nosso modo de pensar a respeito dessa, não apenas dessa data, mas a respeito desse acontecimento histórico, que foi o fato do nosso Senhor Jesus vir a essa terra, encarnar, viver, padecer, sofrer, morrer e ressuscitar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje ainda não é Natal. Hoje ainda é véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2017. E a comemoração propriamente dita do Natal é apenas na data de amanhã, dia 25 de dezembro. Como já foi até falado aqui na abertura desse culto, Jesus não nasceu nessa data. Jesus não nasceu nem no dia 25, muito menos no mês de dezembro. É impossível, geograficamente falando, no que diz respeito ao clima daquela região e tudo mais que se coloca nesses termos, naquela época, era impossível Jesus nascer aonde ele nasceu e sobreviver se fosse o final do ano, se fosse o dia 25 de dezembro ou se fosse qualquer data no período do final do ano, no período de dezembro. É muito mais provável que Jesus tenha nascido lá pelo mês de agosto ou pela metade do ano. É muito mais provável que Jesus tenha nascido nessa data. O fato é que ninguém sabe exatamente a data em que Jesus veio a esse mundo, a data que ele entrou nesse mundo. Então,
o mais certo é que ninguém sabe a data certa que Jesus nasceu aqui nessa terra. E quando a gente fala de nascimento, a gente está falando, olhando no dicionário, o que é nascer? Nascer é vir a esse mundo de maneira natural ou não natural. Isso é nascimento. Então, quando estamos falando de Jesus e quando falamos de nascimento de Jesus, nós estamos falando nesses termos, de vir a esse mundo. Porque Jesus, ele não nasceu no momento que ele entrou aqui nessa terra. Ele já existia desde antes da fundação do mundo. Então, o que aconteceu com Jesus foi a entrada dele na terra. Foi ele vir ao mundo. Foi ele ter encarnado aqui nessa terra. Porque ele já existia. Então, como cristãos, nós, por assim dizer, não celebramos, não festejamos essa data propriamente dita, o dia 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Jesus. Não festejamos. Talvez por ela ser uma data pagã, uma festa pagã, aliás, não festejamos, não celebramos essa data. Não enfeitamos a nossa casa com árvores, com bolas de Natal, com pisca-pisca. Não é do nosso feitio como cristãos. As Escrituras, elas dão muito mais ênfase à vida de Jesus, à sua obra aqui na terra. As Escrituras dão muito mais ênfase na morte de Jesus. Inclusive, ela especifica o dia, a data e até a hora que Jesus morreu. E ela dá muito mais ênfase na sua ressurreição. Quando se fala do nascimento de Jesus, apenas se especifica a maneira como ele entrou aqui nessa terra, ou através de quem ele entrou aqui nessa terra. E quando se fala do nascimento de Jesus, as Escrituras limitam-se a dizer que foi o cumprimento de algumas profecias lá do Antigo Testamento. Mas ela não dá muita ênfase. E imagino eu que essa ênfase não dada ao nascimento de Jesus seja simplesmente pelo fato de que ele já existia antes. Antes de tudo, antes de todos, Jesus, ele não passou a existir. Jesus é. Jesus é. Então, quando se fala de nascimento, quando se fala do nascimento de Jesus, é apenas a vinda dele a esse mundo. E era exatamente sobre isso que eu gostaria que pudéssemos refletir, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda dele. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus teve que vir a essa terra? Por que Jesus entrou nessa terra? Por que Jesus teve que vir? Quais foram os motivos que levaram o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, juntamente com o Filho, o nosso Senhor Jesus, juntamente com o Espírito Santo, planejarem esse plano da salvação? O que levou Jesus a vir a essa terra e executar esse plano salvífico a toda a humanidade? Por que Jesus teve que nascer? Você já parou para pensar por que Jesus teve que vir? Será que Deus, na sua soberania, na sua magnitude, ele simplesmente não podia nos perdoar dos nossos pecados, sem precisar enviar o seu Filho a pisar nessa terra, a ser encravado na cruz, morrer em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados? Deus não precisava, ou melhor, Deus não podia simplesmente fazer isso. Cristo tinha que vir. Por que Jesus teve que vir? Será que a gente já refletiu a respeito disso? Por
Porque afinal de contas, nós estamos falando de Deus. Aquele que pelo abrir da sua boca fez todas as coisas. Aquele que quando disse, haja luz, a luz teve que se manifestar. Aquele que quando disse para o mar se abrir, o mar não teve forças para ficar no mesmo lugar, porque a palavra que Deus lançou, essa é poderosa. E quando Ele lança uma ordem, isso tem que acontecer. Será que Ele não simplesmente podia dizer, estejam todos perdoados? E esse perdão aconteceria? Por que Cristo teve que vir? Você já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus veio? Talvez na sua mente possa estar, não, Jesus veio porque Ele nos ama. E não seria mentira, é verdade. Mas será que foi só por isso? Por que Jesus veio? Por que Ele veio? É engraçado quando você dá para ouvir os ventiladores. Jesus veio, em primeiro lugar, e eu vou tentar ser bem breve, porque eu quero que nós possamos refletir. E às vezes a reflexão, ela vai vaguear, vamos dizer assim, devagar nos nossos pensamentos, se nós recebermos muitas informações. Então, Jesus veio em primeiro lugar porque nós somos pecadores. Esse é o primeiro motivo pelo qual Ele teve que vir. Porque nós não somos capazes de cumprir os requisitos estabelecidos por Deus para sermos perdoados. Não somos capazes e nunca seremos capazes de cumprir toda a lei de Deus. Porque somos corrompidos pelo pecado. O pecado corrompeu as nossas faculdades intelectuais. O pecado corrompeu a nossa volição, a nossa vontade. O pecado corrompeu a nossa inclinação. Não que deixemos de ser inclinados a alguma coisa, mas a nossa inclinação, ela foi desviada do alvo correto. Por sermos pecadores, por não conseguirmos por nós mesmos alcançar esse Deus, chegar a essa salvação por causa do pecado, por isso Cristo teve que vir. Porque não conseguiríamos. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva? Básica, né? Muito básica. Adão e Eva estavam lá no paraíso. A serpente tentou Eva. E aí alguns diriam que ela comeu que fruta? Ela comeu do fruto proibido. Que fruto era esse? Só eles e Deus e a serpente sabem. O fato é que eles comeram e pecaram. Adão, Eva, todos dois pecaram. E aí, eu gostaria que você pudesse abrir, abra comigo, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12.
Amém? Amém? Diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por intermédio de um só homem, através de Adão, o pecado entra no mundo. Versículo 18 e 19. Portanto, como por uma só transgressão, quem fez essa transgressão? Adão. Paulo aqui, em Romanos capítulo 5, ele está fazendo um contraste entre Adão e Cristo. Que através de Adão, o pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passa a todos os homens. Mas que através de Cristo, a remissão, a salvação, que antes reinava o pecado e a morte, agora passa a reinar em Cristo a vida. E ele diz, no versículo 18 e 19, portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça para todos os homens, para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Todos nós, em Adão, estávamos condenados por causa do pecado. Todos nós, se não estivermos em Cristo, estamos em Adão. Todos nós, se não estivermos salvos, remidos, resgatados por Jesus, estamos ainda debaixo da condenação do pecado. Por isso Cristo teve que vir. Porque todos somos pecadores. Porque todos estávamos condenados por causa da transgressão de quem? De um só homem. Um só homem. Agora volte para Romanos capítulo 3. E por causa dessa transgressão que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, e que condenou toda a humanidade, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, essa inclinação ao pecado, todos nós passamos a ter. E ele vai dizer, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, e então, somos superiores a eles? Aqui Paulo está falando dos gentios, ele está falando para os judeus, ele está falando dos gentios. Quando ele diz somos, ele está se referindo aos judeus. E eles, ele está se referindo aos gentios. Então ele diz, somos os judeus superiores a eles, os gentios? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão todos debaixo do pecado. Aí ele vai dar uma listinha aqui. Porque está escrito, não há justo, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Não possuem temor de Deus. Versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por que Cristo veio? Porque somos pecadores. E não há um justo sequer. Não há um que pudesse cumprir os requisitos, porque preste atenção, irmãos. Não adiantava alguém ir para a cruz. Tinha que
nossos pecados, ainda estaríamos em pecado. Porque até para ir para a cruz era necessário que fosse alguém que cumprisse todos os requisitos. Não adiantava ser um ser humano qualquer, tinha que ser alguém que cumprisse todos os requisitos. Lembra quando Jesus chega para João Batista, e João Batista diz para ele: olha, eu que deveria ser batizado por ti, tu vem a mim. Qual é a resposta de Jesus? É necessário que se cumpra o quê? Toda. Preste atenção nessa palavrinha. É necessário que se cumpra toda a justiça. O requisito para ir para a cruz era alguém que cumprisse toda a justiça de Deus. E dessa feita, ninguém é capaz de cumprir. Ninguém. Por isso Cristo teve que vir. Porque nenhum de nós somos capazes de cumprir esses requisitos. Nenhum de nós é capaz de cumprir toda a justiça de Deus. E Gálatas diz o seguinte, que se nós cumprirmos ou descumprirmos uma lei, nós descumprimos todas as leis. Então não podia, não havia nenhum que se encaixasse nesses requisitos. Quando Malaquias escreve o seu livro, muitas das coisas que são condenadas ali no livro de Malaquias é a respeito do culto a Deus. E esse culto estava corrompido principalmente por causa dos sacrifícios que estavam sendo feitos no templo. Porque esses sacrifícios que estavam sendo feitos no templo eram sacrifícios de animais que não eram animais que Deus se alegrava, que Deus se agradava desses animais. Que tipo de animais estavam sendo sacrificados lá? Cegos, coxos, doentes. Então esses animais, eles não eram recebidos como remissão e perdão de pecados, porque eles eram defeituosos. Da mesma maneira, o ser humano jamais poderia ser oferecido como sacrifício, porque o ser humano é cego, é aleijado e é doente por causa do pecado. O pecado nos adoeceu a nossa alma, nos cegou, nos faz andar como mancos aleijados que não conseguem andar sem uma ajuda, que sempre estão caindo. Então não existia ser humano nenhum nessa terra que se encaixasse nesses requisitos para poder ir para a cruz. Por isso Cristo teve que vir. Porque Ele, e somente Ele, cumpria todos os requisitos. Somente Ele é perfeito. Somente Ele é são. Só Jesus. Só Jesus, Ele se encaixava perfeitamente na cruz. Só Jesus era sem defeito, sem mancha, sem mácula. Só o sangue de Jesus é um sangue puro. Porque Ele não veio da semente de Adão. Ele veio de quem? De quem, irmãos? Do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui Mateus capítulo 1. Porque se Ele viesse da semente de Adão, Ele também estaria cerrado debaixo do pecado. Mas Ele não veio da semente de Adão. Ele veio diretamente de Deus, através do Espírito Santo. Por isso Ele era capaz de cumprir toda a justiça. Por isso Ele era varão perfeito. Por isso Ele era santo. E por isso Ele servia como sacrifício pelos nossos pecados. Por isso que Ele teve que vir, Deus. Porque somos pecadores. E pecadores não podem cumprir as especificações de um Deus santo.
Por isso Cristo veio a esse mundo. Por isso Ele nasceu. Amém? Amém? Então foi por isso, em primeiro lugar, que Cristo teve que nascer. Em segundo lugar, Cristo teve que vir porque nós estávamos perdidos. Se somos pecadores, e se a palavra pecado, ou hamartia no grego, ela significa o quê? Errar o alvo. A palavra significa errar o alvo. Agora, olha que interessante. Eu estava lendo um livro esses dias, que ele estava falando desse erro do alvo. Então, o ser humano, ele foi feito, dizia o livro, como uma flecha que foi atirada em direção ao alvo. Então nós seríamos essa flecha e o alvo é Deus. Só que o pecado, ele nos tirou desse alvo. Ele desvirtuou a nossa trajetória. Então nós fomos lançados em direção a esse alvo. Mas não conseguimos acertar o alvo. Porque o alvo foi errado. E preste atenção. Quando nós erramos o alvo, nós não acertamos outros alvos. Não, porque não há outro alvo. Não há. Só há um alvo. Então, se nós não acertarmos esse alvo, nós estamos vagando por aí como uma flecha que está maluca, tentando acertar o alvo, mas ele não acerta alvo nenhum. E tudo que ele acerta, que ele pega no caminho, são coisas que o ser humano vai tentando preencher, como se aquilo fosse o alvo da sua vida. Por isso que essas coisas não preenchem. Por isso que as pessoas, elas buscam preencher os seus vazios com o álcool, com as drogas, com o sexo. Elas vão procurando preencher esses vazios, achando que se elas tiverem esse tipo de coisa, poder, dinheiro, fama, elas vão se sentir bem. Eu vi uma frase esses dias do Jim Carrey. Ele disse o seguinte: eu queria que todas as pessoas fossem ricas e famosas, para que elas entendessem que isso não vale a pena, não é suficiente. Então todas essas coisas que a gente, no meio do caminho, tentando acertar o alvo, a gente vai pegando, elas não nos completam. Porque nós só nos sentiremos completos quando atingirmos o verdadeiro alvo, que é Deus. Amém. E como essa flecha, estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, sem norte. Por isso Cristo teve que vir para nos dar essa direção, para nos colocar novamente na direção do alvo, que é Deus. Abra aí sua Bíblia ao livro de Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Versículo 6. Olha o que ele vai dizer. Amém? Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, que se desviavam pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre eles. Vá para Jeremias.
Jeremias 50. Versículo 6. O meu povo tem sido ovelhas perdidas sem pastores. Perdão. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram se desviar e voltar aos montes. Elas vaguearam entre os montes e colinas. Esqueceram-se do seu lugar de repouso. Jesus teve que vir porque estávamos perdidos. Vamos para Efésios capítulo 2. Versículos 1 ao 3. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como também os demais. Estávamos perdidos, estávamos sem direção, e o que é pior, essa direção a qual nós estávamos andando nos levava para a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então foi por isso que Cristo teve que vir. Ele veio porque somos pecadores, e ele veio porque estávamos perdidos, sem direção, não conseguíamos acertar o alvo que é Deus, e Cristo veio para nos dar novamente a rota, nos colocar novamente na rota de colisão de Deus, no alvo que é Deus, ajustar, nos aprumar nessa direção, nos colocar no caminho, nos colocar nele, porque Ele é o caminho. Por isso que Jesus teve que vir, irmãos. Porque somos pecadores que não serviríamos para a cruz, e porque estávamos perdidos, como ovelhas desgarradas, andando por caminhos tortuosos, fazendo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento, vivendo como queríamos, vivendo a nosso bel prazer. Mas Cristo nos coloca novamente no caminho em direção a Deus. Cristo nos coloca na estrada estreita, no caminho estreito, no caminho que leva à vida. Cristo nos tirou do caminho largo que leva à perdição e nos coloca no caminho estreito que leva em direção a Deus. Por isso Ele teve que vir. E em último lugar, por que Cristo veio? Cristo veio porque nós precisamos de um Salvador. Se nós somos pecadores, se nós estávamos perdidos e o nosso caminho, o caminho que estávamos seguindo levava à morte, então precisávamos ser salvos. Precisávamos desesperadamente de um Salvador. Precisávamos desesperadamente de alguém que nos comprasse. Precisávamos desesperadamente de alguém que remisse os nossos pecados. E respondendo à pergunta que eu havia feito no começo, se Deus podia simplesmente nos perdoar, a resposta é não. A resposta é não. E a resposta é não por causa de um princípio que o próprio Deus
questão de deixar Adão a par. Que ele fez questão de que Adão soubesse. Ele disse: se você comer desse fruto, Adão, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Será necessário uma morte para pagar por essa transgressão que você vai cometer, se você cometer. Então Deus não podia simplesmente nos perdoar. Alguém tinha que pagar esse preço. Alguém tinha que morrer aquela morte que Deus havia dito para Adão que ele morreria caso ele comesse do fruto. Por isso Cristo teve que vir. E se depois daquela morte, ou melhor, se depois daquela transgressão, nenhum ser humano serviria para morrer e pagar os pecados, só a morte de Jesus poderia pagar esses pecados. Se nós estávamos indo em direção à morte, precisaríamos de um Salvador. Se a nossa condenação era certa, a não ser que alguém nos resgatasse, iríamos morrer. Eu disse que nenhum ser humano era capaz de cumprir esse requisito. Por que Cristo teve que vir? A resposta é óbvia. Contra quem Adão pecou? Contra quem? Deus. Um ser divino. Amém? Quem era Adão? Um ser humano. Um ser humano jamais poderia pagar uma dívida com um ser divino. Era impossível. Mas Deus não podia simplesmente perdoar, porque quem pecou? Quem? O ser humano. Então somente um ser humano para pagar uma dívida do homem, e somente um ser divino para pagar uma dívida com um ser divino. Por isso Jesus, sendo Deus e sendo homem, como o homem pagou a dívida humana, como Deus pagou a dívida com Deus. E sem Jesus, como homem e como Deus, não 50% homem, não 50% Deus, 100% Deus e 100% humano, só Jesus foi capaz de pagar essa dívida. Só Ele. Estávamos indo para a morte, condenados, nada podia nos impedir, mas Jesus, que é o nosso Salvador, que nos redimiu, que pagou o preço de morte que Deus havia exigido lá no Jardim do Éden, antes de Adão pecar. A morte era nossa. A morte era para nós. Mas como disse Isaías, no capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus veio porque nós precisávamos de um Salvador. E ainda precisamos. Ainda precisamos desse Salvador. Porque
Porque as Escrituras dizem que Jesus ressuscitou e está lá à direita de Deus intercedendo por nós, por cada pecado que cometemos ainda. Ele veio porque Ele veio nos salvar. Ele veio porque nós não éramos capazes de nos salvar sozinhos. Ele veio porque os nossos pecados nos impediam de nos aproximar de Deus e da sua santidade. Mas Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus, o homem, que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou e agora está intercedendo por nós de lado do nosso Deus. Por isso Ele veio, irmãos. Porque precisávamos de alguém que nos resgatasse. Eu sei que essa linguagem é estranha para nós. Porque nenhum de nós aqui foi escravo. Nenhum de nós estávamos na fila do corredor da morte. Nenhum de nós esperávamos que só um milagre poderia nos dar a vida novamente. Nenhum de nós passou situação semelhante. Talvez alguém que passe uma situação dessa, de alguém que era escravo, e que se não viesse uma outra pessoa para libertá-lo, para dar a ele a liberdade, ele jamais seria liberto. Talvez alguém que vive algo assim, consegue entender a magnitude daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que nós éramos incapazes de fazer por nós mesmos. Jesus veio porque nós precisávamos de um Salvador. E ainda precisamos desse Salvador. Para nós finalizarmos, vocês estão com as Escrituras abertas em Isaías 53? Ele diz: versículos 4 ao 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Jesus veio porque nós precisávamos de um Salvador. Amém? Amém? Por isso Ele teve que vir. Por isso Jesus teve que vir. Porque éramos pecadores, porque estávamos perdidos e porque precisávamos de um Salvador. Jesus teve que vir para ser feito pecado em nosso lugar. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Deus o fez pecado por nós. Então Ele veio porque nós somos pecadores, e Ele veio para ser feito pecado em nosso lugar, lá na cruz, nos substituindo. Jesus veio para que, como pastor, Ele pudesse vir buscar aquele que se havia perdido, como disse Lucas, no capítulo 19, versículo 10, que Deus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus veio como nosso Salvador para nos remir,
como 1 Timóteo 2,6 diz, que Ele deu a si mesmo como preço do resgate. E como 1 Pedro 1:8 e 9 vai dizer que pelo precioso sangue de Jesus nós fomos comprados. Jesus veio, como diz em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos resgatar dos nossos pecados, da morte eterna e nos resgatar da ira vindoura de Deus. Hoje, daqui para frente, quando nós ouvirmos falar sobre o Natal, que infelizmente se tornou uma festa comercial, que pensemos sim no nascimento de Jesus. Embora sabemos que Ele não nasceu nessa data, mas pensemos no nascimento de Jesus. E que quando pensarmos porque Ele nasceu, porque Ele veio ao mundo, que sempre vem à nossa mente. Ele veio porque eu sou pecador. Ele veio porque eu estava perdido. E Ele veio porque eu precisava de um Salvador. Lembre-se disso. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E se você se encontra ou se encontrava nessas condições, Cristo veio por você. Ele veio porque você é um pecador. Ele veio porque você estava perdido. E Ele veio porque você precisava de Salvador. E sempre que ouvir falar de Natal, lembre-se disso. Que o Senhor morreu por nós, para que possamos ter vida nele. Amém? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.